Então, amigos, estou aqui para falar com você sobre comunicação. Isso, comunicação social. Eu quero, antes de começar o nosso vídeo propriamente dito, perguntar para você: quais são os pilares que te sustentam no teu trabalho? Quais são os pilares que te sustentam na área da comunicação? E que podem te sustentar nos momentos de crise e de dificuldade no teu trabalho? Eu tive 3 pilares que me sustentam até hoje. Me sustentaram desde o início da minha carreira como profissional de comunicação e até hoje eles me mantêm firmes, mesmo que tenhamos dificuldades daqui e dali, nós estamos firmes porque há 3 pilares de sustentação no nosso trabalho. E é sobre isso que eu quero falar com você. Fica até o final do vídeo e você vai entender o quão importante é nós termos esses pilares de sustentação no nosso trabalho. E na comunicação é muito importante que estejamos firmes nesses pilares de sustentação. Talvez você já tenha eleito 2, 3, 4 pilares para te sustentar no teu trabalho. Eu elegi 3. E foram muito importantes. Muito importantes. Mas antes de chegarmos a esse ponto, fique atento, eu quero fazer uma pequena retrospectiva do início da minha carreira. Como é que foi? Como é que eu me decidi a trabalhar em comunicação? Com que idade eu comecei a ter interesse por comunicação? Você não vai acreditar. E um dia eu vou mostrar a foto aqui para você. Com 7 anos de idade, eu já comecei a ter interesse em comunicação. Já comecei a ouvir rádio. Já comecei a prestar atenção em comerciais, em publicidade, nos locutores comerciais, nos locutores de notícia, nos animadores de palco. Tudo através do rádio, ouvindo dia e noite. Claro, depois tinha o tempo de aula, ia para a escola, voltava, fazia os temas, almoçava. Era mais ou menos esse o sistema em casa. Depois do almoço, a mãe colocava todo mundo para tirar uma sonequinha, cestear um pouco. Depois eu já ia brincar. Os meus temas eram feitos quando eu chegava em casa da aula. E quando eu ia brincar, então, eu já estava lá jogando uma bolinha com os amigos aqui e dali, mas já estava pensando em voltar para casa e, no meu propósito, ouvir rádio. Acompanhar o que estava se passando no mundo com aquela idade. As notícias, tudo o que acontecia eu ouvia no radinho. E depois então, que a leitura ficou algo assim também muito entranhada na minha vida, através dos livros escolares, já comecei a me interessar por jornais, por revistas, a me interessar por coisas que traziam informação. E tudo que era entretenimento através do rádio, novelas, shows, espetáculos, o que tinha, eu estava sempre atento. Ouvia futebol, final de semana, radinho ligado no futebol. Não porque eu era apaixonado por futebol, mas porque eu era apaixonado pela narração de futebol. Amigos, assim começou a minha história de comunicação social. E foi assim que, com 14 anos de idade, eu já fui trabalhar na emissora de rádio local da minha cidade. E cheguei lá e surpreendi a todos, porque eu sabia quase tudo, pelo menos teoricamente. E isso era um grande avanço.
Eu tinha a teoria dentro de mim, do rádio, ouvindo o rádio. Tudo que se passava em termos de comunicação naquela época, no rádio, as informações de jornais, eu acompanhava tudo, tinha informação disso, daquilo. E quando comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu já tinha noção como fazer. Tudo isso eu aprendi em casa, ouvindo rádio, acompanhando atentamente. Então estou contando esse pormenor para vocês, do início da minha área profissional, para que vocês entendam que o que nós vamos trazer aqui não foi algo que aprendemos simplesmente nos bancos escolares ou universitários. Nós vamos trazer aqui as nossas experiências pessoais. Aquilo que nós vivenciamos pessoalmente e aquilo que desenvolvemos, técnica de respiração, técnica de leitura dinâmica e tantas outras coisas que nós queremos passar para você aqui no nosso canal. Fique atento, mas como eu disse para vocês, hoje eu queria trazer a informação de 3 pilares importantes que então me manteram na comunicação desde os 14 anos de idade e me mantém até hoje. São, primeiro pilar, foco. Eu estava focado. Com 7 anos de idade, eu não perdia uma oportunidade para ouvir o radinho, para acompanhar o narrador, para prestar atenção no locutor comercial, para prestar atenção no locutor noticiarista. Eu não perdia a oportunidade de ler um jornal e de ter informação sobre o jornal e de olhar atentamente as publicidades nos jornais. Aquilo era o marketing que eu tinha que aprender sobre aquilo. Eu queria saber. Então, foco. Primeiro pilar. Foco. Isso serve para qualquer atividade, não importa a área que você atue. Você tem que estar focado. Se quiseres ter sucesso, se quiseres ter firmeza, se manter no seu trabalho, independentemente de adversidades, de problemas, mantém-se firme no teu trabalho porque você está focado. É isso que eu quero e é isso que vou fazer. Foco. O primeiro pilar. Trago para você o segundo pilar, paixão. Você precisa ter paixão por aquilo que faz. Precisa estar apaixonado por aquilo que faz. Eu tinha aquela paixão. Era de noite, era de manhã, era de tarde. Antes de ir para a aula, já ligava o radinho, já ia acompanhar o que se passava. Gente, era uma paixão. Eu ouvia os programas, mas não só os programas em si que me interessavam como eram feitos, de que maneira, a maneira como os profissionais falavam para cada setor. O profissional estava lá animando, dali um pouquinho entrava um lendo a notícia, dali um pouquinho entrava um lendo o comercial. Então tudo isso eu ia armazenando. E era apaixonado. Tudo que se relacionava à comunicação social eu era apaixonado. Tudo. Na época não tinha televisão ainda, pelo menos eu não sabia. E então era rádio, jornais. Dizia para o meu pai, traga o jornal, traga alguma revista, eu quero ver. E vinha, parecia jornal lá em casa, parecia revista. Eu comecei a me interessar por conhecimentos gerais. Tudo isso eu estou passando para você porque faz parte dos 3 pilares que eu disse para você. Primeiro foi foco. Foquei no trabalho que eu queria fazer. Me apaixonei.
pelo trabalho que eu queria fazer. E agora vem o terceiro pilar: amor. Nada se faz sem amor. Nada. Até na palavra de Deus está escrito: se não tiver amor, não prospera. Em tudo é necessário que tenhamos amor. Em qualquer atividade da sua vida, qualquer atividade profissional. E na comunicação é fundamental. Você tem que ter amor por aquilo que faz. Porque então você vai realizar um trabalho autêntico. Você vai colocar o teu coração naquele trabalho. Você vai fazer aquele trabalho com dedicação. Você vai priorizar na tua vida o teu trabalho. Então aí estão os três focos importantes, os três pilares importantes, que é o foco, a paixão e o amor. Com isso encerro o vídeo, agradecendo a você. Espalhe esse vídeo para outros amigos. Mande esse vídeo para as pessoas. Dê o seu like. Coloque aí um comentário para que venhamos crescer com o nosso canal. Quero trazer aqui para vocês experiências fundamentais, importantes, que vão fazer você ter um desenvolvimento ainda maior no seu trabalho. Pode ter certeza. Não importa o trabalho que você esteja fazendo. Eu aqui falo em comunicação porque é a minha área. Mas isso serve para qualquer atividade profissional. Então espalhe o nosso canal e nós vamos trazer aqui para você informações e dicas importantes para você se manter firme no seu trabalho. Grande abraço e que Deus abençoe a vocês.